Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, hoje trazendo um trechinho muito esclarecedor de Calunga 2 em 1, pensamentos que resolvem, mais mestre de mim mesmo, mais bônus de frases inéditas, em que Calunga diz o seguinte: vocês podem reparar que as pessoas que reclamam muito da vida difícil são pessoas difíceis. A vida devolve tudo que você dá para ela. Se você se faz de difícil, de complicada, amarrada, a sua vida vai devolver dificuldade e complicação. Não tem vítima no mundo, não. Vítima do azar, vítima da má vontade dos outros. Cada um só é vítima da própria ignorância das coisas que faz errado, depois quer culpar quem está lá fora. Então, esse trecho, ele vem tirar qualquer dúvida possível sobre um assunto que às vezes volta em romances, volta em novelas, ou seja, será que o destino está escrito? Será que está tudo determinado? Aquilo que deve acontecer está pré-determinado, certo? Ou tem coisas que a gente pode mudar? Então, para começo de conversa, é legal a gente pensar em termos de liberdade, ou seja, se tudo já estivesse escrito e pré-estabelecido desde a origem dos tempos, não haveria liberdade possível. A gente teria uma ilusão de liberdade, mas no fundo aquela escolha nossa já estaria programada dentro das leis do universo, do funcionamento do universo. O que não dá para a gente imaginar quando nós meditamos sobre a lei de liberdade, quando nós pensamos que é na liberdade que nós exercitamos a nossa vontade, a nossa inteligência, é na liberdade que nós nos desenvolvemos. Então, não existe, basicamente em termos morais, não existe nada que esteja pré-determinado, certo? Mas existem algumas coisas no universo que são imutáveis. Por exemplo, as leis da física no nosso planeta, elas são imutáveis. O exemplo mais fácil e mais óbvio é da lei da gravidade. Qualquer objeto que a gente solte num determinado ponto no meio do ar, né, ele vai ser atraído pelo centro da Terra e vai cair no chão. Então, a lei de gravidade, ela sempre vai funcionar assim. Ela não tem como ser diferente. Tá certo? Mas ela é uma lei da física, ela é uma lei da matéria. Quando as coisas passam para o terreno do sentimento, da vontade, do arbítrio, da noção que a gente tem das coisas e da noção errada ou correta que a gente tem das coisas, isso muda um pouco de figura. Mas vamos devagar, que a gente já vai chegar lá. Existe uma fatalidade, por exemplo, das provas que a gente escolhe antes de encarnar. Então, eu escolho nascer numa determinada família, num determinado corpo. Esse corpo tem determinadas características, né, que muitas vezes vão influenciar na minha vida naquela encarnação. Tá? Eu vou nascer num determinado local, e eu nunca vou poder mudar esse local, por mais que eu adquira uma cidadania de um país estrangeiro, eu sempre vou ser nativa e natural daquele local, né? Mas tudo isso tem uma razão maior dentro da proposta de aprendizado, evolução e progresso de cada um de nós, inclusive naquilo que a gente costuma chamar de resgate, ou seja, correções que a gente procura fazer em situações que anteriormente nós falhamos, ou nós fomos intempestivos, ou nós exageramos, ou nós nos deixamos levar pela emoção, e que de algum modo criaram consequências difíceis e negativas para o planeta, para o próximo, tal. Então muitas vezes a gente volta para viver aquela situação de novo e tomar um novo caminho, tá? Agora, tirando isso, o restante está por nossa conta, tá certo? Nós temos 3 esferas de ação no planeta.
Nós temos pensamentos, nós temos palavras escritas, faladas, e temos ações, correto? Então, nesses 3 campos de ação, muita coisa pode acontecer e mudar dependendo da nossa vontade e da nossa atitude. Então, no caso dos pensamentos, por exemplo, a mente é uma fábrica de pensamentos o tempo todo. Às vezes a gente precisa falar para a mente assim: para um pouquinho, dá um descanso, me dá uma pausa, porque a mente não para, tá certo? O que a gente precisa então observar é como são esses pensamentos, tá certo? De onde eles vêm? Eles vêm da humildade, eles vêm da vontade de ajudar, eles vêm da vontade da evolução, né? Da melhora, ou eles vêm muitas vezes de um sentimento de orgulho, ou de vaidade, ou de vingança. A gente aprende a reconhecer isso, certo? E logicamente que esses pensamentos, eles, embora sejam pessoais e conhecidos somente pela gente, muitas vezes pelos amigos espirituais que estão próximos, eles podem ser mudados. Por exemplo, eu posso pensar e ter até uma má intenção, e antes dela se tornar uma expressão visível, eu mudar de ideia. Eu posso falar assim: não, eu ia dizer isso para aquela pessoa, mas eu não vou dizer, ou eu não vou dizer dessa forma, ou em vez de procurar atacar, eu vou procurar ajudar. Tem muitas maneiras da gente fazer a mesma coisa e que não é agredindo, não é gerando discórdia, não é gerando problemas e dificuldades para nós e para o mundo, para o planeta e para as pessoas, agora ou no futuro. Então a gente pode sempre calibrar o nosso pensamento dentro de uma faixa de humildade, de perdão, de confiança, de fé. E esses pensamentos certamente trarão bons frutos. Aí a gente tem também, por exemplo, as palavras. As palavras têm 2 aspectos que nós precisamos observar, que é o alcance e a gravidade, tá certo? Porque a maior parte do que muitas vezes a gente fala num dia não tem consequências maiores, mas tem palavras que têm sim consequências no coração das outras pessoas, no sentimento das outras pessoas, muitas vezes até na ação dessas outras pessoas, a influência que essas palavras têm sobre essas pessoas. Ok? E hoje isso está muito fácil, é muito fácil a gente numa rede social dizer o que pensa do jeito que quer, e tudo isso vai tendo consequências, mas essas consequências continuam sendo responsabilidade nossa. Então tudo aquilo que eu digo que gera discórdia, que gera desentendimento, que gera consequências terríveis, é minha responsabilidade sim. Mas da mesma forma que eu escolhi palavras indevidas ou complicadas, eu poderia ter escolhido boas palavras, eu podia ter escolhido dizer coisas que gerassem ideias de união, ideias de participação positiva, ideias de renovação, tá certo? Poderia ter feito isso também. Então as palavras que saem da nossa boca ou que saem do nosso teclado ou das nossas mãos, elas podem influenciar a realidade e podem, de fato, ter consequência não só para nós próprios, como para as demais pessoas. Quando a gente está falando de palavras e quando a gente está falando de pensamentos, é bom saber que, embora surjam muitas vezes a intenção negativa num pensamento ou numa palavra, existe mérito sim em resistir a esse impulso de dizer essa palavra ou de dar vazão a esse pensamento. Existe sim. Nós podemos escolher ao que é que nós vamos dar força, dar impulso, e o que é que nós vamos guardar para nós e deixar para lá, deixar de lado. Todos nós podemos fazer isso. Já as ações são mais efetivas, as ações mudam o ambiente, mudam as pessoas, mudam os ânimos também. Então, está sempre na minha vontade, no meu discernimento, a possibilidade de agir da melhor forma,
dentro dessa oportunidade divina, dessa encarnação, dessa situação, desse encontro que aconteceu e que geralmente não é em vão, é um encontro que gera consequências. Agora, as consequências dependem da sua benevolência, do seu discernimento, né, para serem positivas. E quando então você se sentir em dúvida sobre o que dizer ou o que fazer, já sabe, recorra à prece. Converse com seu anjo guardião, converse com seus amigos espirituais, peça ajuda, peça discernimento, peça para acalmar as suas emoções mais difíceis e ajudar você a raciocinar com mais clareza. É assim que a gente vai ganhando condição de agir melhor e, consequentemente, de sermos almas melhores, espíritos melhores, que realmente ganharam em evolução nessa experiência terrena, ok? Espero que você tenha gostado, espero que te ajude de algum modo, tá bom? Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.